Título: Binet atual. A questão enunciada logo acima não pede uma resposta, tanto quanto é um convite para ser pensada, à luz dos textos da Antologia de Binet. Lidos os textos, considerado histórico de sua recepção no Brasil, teremos melhores condições de visualizar algumas das razões porque sua concepção educacional foi tão bem acolhida ao aportar em terras brasileiras. 1. Solidez institucional. Além de dar conta dos pressupostos de objetividade, experimentação, quantificação, bases biológicas e estatísticas, análise e comprovação científica, essa concepção educacional oferecia competentemente técnicas que ultrapassavam os limites de uma ação docente isolada. Essas técnicas serviam para subsidiar programas de instituições educacionais com ampla possibilidade de aplicabilidade organizacional e administrativa. 2. Método de precisão estatístico. A escala métrica proporciona mais exatidão do que a matematização da natureza na investigação científica. Das grandezas matemáticas passa-se à metrização estatística. Na prática, a métrica é milimétrica, milimetrização do ensino, da gestão da instituição. 3. Correlações sem risco de contaminação. Os fundamentos estatísticos da biologia contribuíram para estabelecer correlações sem risco e, ao mesmo tempo, produzir resultados cientificamente seguros. Assim, é possível incluir aspectos sociais históricos na análise escolar, pelo recurso à correlação linear, que serve de fundamento científico para o escalonamento de medidas, escala métrica. Tudo pode ser posto em correlação. Assim, pelas correlações lineares, Francis Galton, são relacionados o pedagógico e o social, a miséria social e o fisiológico, o corpo e a inteligência, etc. Mas nenhuma delas será forte o bastante para provocar desarranjos institucionais, modificação da organização escolar, revisão de métodos de ensino, etc. Elas servem apenas para explicar internamente o habitat escolar. 4. Fundamentação laboriosa de uma ciência escolhida para cuidar com exclusividade do habitat educacional. Uma ciência que traga com ela os quesitos biológicos da época e possua amplo recurso de aplicabilidade, versátil, estaria apta para articular nela mesma uma dupla exigência: de um lado, incorporar as tendências parametrizadoras, a sofisticação da metrificação e da estatística, o experimentalismo científico; de outro lado, ter competência para adentrar ao ser humano sem se perder na divagação sobre a mente humana, processos psíquicos, inteligência, consciência, memória, para poder defini-lo como corpo biologicamente determinado. Enfim, uma ciência à medida das exigências da vanguarda científica experimental da época, a psicologia científica. 5. Circunscrição de um domínio e de um primado pedagógicos
para esta ciência psicológica. A distinção entre patológico e anormalidade desencadeia uma redução progressiva e um aumento de poder no interior do habitat escolar, não só o poder, mas o primado desse habitat, primado psicopedagógico, em sentido não de uma disciplina, mas de uma fundação epistemológica. 6. A administração científica do corpo em regime escolar. A exclusão do corpo patológico do habitat educacional e a exclusividade do corpo anormal cientificamente fundamentado. Eis o que se poderia esperar de um discurso de vanguarda científica. Habitat reduzido, circunscrição ao escolar, primado da psicopedagogia, não se explicaria sem um corpo igualmente circunscrito e sem ameaça para o habitat escolar. Correlação entre tudo do corpo com tudo, raça, padrões de comportamento, escolaridade, maturação, nível mental, condição social, outros animais, etc. Corpo submetido à lógica da correlação linear de circunscrições sucessivas. Circunscrição do educacional ao pedagógico, deste ao psicológico biologizado e do corpo a todos eles em conjunto. Redução da anormalidade ao domínio escolar, que implica a eliminação das patologias corporais, sociais, de comportamento e morais, até reduzir o corpo inteiro à inteligência. Redução da inteligência outra vez à inteligência escolar, corpo entregue à tarefa forma da psicopedagogia, a normalidade cognitiva escolar, a normalidade sob medida psicológica científica que afasta por procedimentos definidos e estruturalmente fundamentados quaisquer outras análises. Por quê? Porque a tal ponto reduzido para esse corpo só haverá correlações. Assim, qualquer que seja a correlação, esta não serve sequer para o próprio corpo. Ela apenas instrui os processos cognitivos estabelecidos de ensino e aprendizagem. Novamente, o que quer que seja que se conclua da relação entre corpo e outras situações, nada abalará a análise psicopedagógica desse corpo. A situação desse corpo não teria mudado hoje, só porque estariam intimidadas na sua forma mais grosseira, a antropometria ou a psicometria. Não importa o objeto em questão, o que não muda efetivamente são os procedimentos, os fundamentos e as finalidades de análise científica do habitat escolar. A despeito de tudo, se houver embate, este não será contra Binet. Uma vantagem quando se está na companhia de Binet. Ele diz sem rodeios o que pensa. O embate é com os contemporâneos que, sob a aparência de discursos novos ou pelo argumento de uma eficiência educacional, aperfeiçoam os testes e criam outros escalonamentos, demonstram a psicometria sim, mas com urgência detectar o que sobrevive à diminuição de seu prestígio, porque algo renasce com o mesmo princípio sob formas renovadoras.